Agora sim. Então é isso. Então é isso. Vamos para o segundo bloco com Orson Peter Carrara e Marco Maiuri. Muito bem, meus amigos, que satisfação esta tarde de sábado que está nos dando imensa alegria de compartilhar com os amigos esse intercâmbio das ideias, as ideias espíritas. É uma honra realmente participar de um momento do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Que coisa boa, né? Muito bem, e nós propusemos então, dentro do tema central, vivendo os tempos anunciados por Jesus. No primeiro bloco, nós tivemos oportunidade de fazer comentários e trocar ideias sobre o sermão profético, e repetindo, como lá dissemos, não entendendo como ameaças ou castigos, assim como advertências para nos pautarmos dentro das linhas do Evangelho, lei da vida. E nós propusemos, quando recebemos o convite do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, nos valermos do capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral é o nome do capítulo, que nós adaptamos para o título de nossa abordagem, Moral Estranha de Jesus, justamente porque Kardec reuniu nesse capítulo alguns ensinos de Jesus que contrastam com a sua moralidade, e especialmente com a sua bondade, com o seu coração terno, aquele coração que ama os irmãos em aprendizado, que somos todos nós. Então, nós temos ali, já de cara, abaixo do título Estranha Moral, nós temos lá, odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E Kardec coloca, são esses os subtítulos comentados e ampliados dentro do capítulo, e que denotam aí uma certa incoerência, o subtítulo, com a moral de Jesus, com a sua grandeza e com a sua generosidade. Não é isso, Marco? Parece que há uma estranheza nesses títulos. Como é que pode alguém odiar os pais, abandonar pai, mãe, filhos, desprezar os mortos, não ir enterrar os parentes consanguíneos, ao mesmo tempo, ele, a personificação da paz, dizer que não veio trazer a paz, mas a divisão? Como é que ficamos, Marco? É um capítulo muito bonito do Evangelho, né? Que demonstra o nosso pouco entendimento ainda, né? Porque nós nos apegamos muito às figuras, às imagens do que é falado e não vemos a profundidade. Mas essa palavra odiar, na época de Jesus, significava, não tem o mesmo significado de agora, né? Onde as palavras foram alteradas com o tempo em seu significado. Na época de Jesus, significava gostar mais ou gostar menos, dar mais valor ou dar menos valor. Então, é nesse sentido que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que aqueles que não odiarem pai, mãe, irmãos, mais do que a mim, não serão dignos de mim, por exemplo, não é? Então, quer dizer o seguinte, que nós temos que valorizar muito mais a questão espiritual do que as questões momentâneas. Mesmo porque, se nós formos olhar do ponto de vista reencarnatório, tudo que nós temos na encarnação presente, inclusive aqueles espíritos que estão junto a nós, reencarnados, como na figura de pai, na figura de mãe, na figura de irmãos, eles estão lá, mas na vida espiritual tivemos vários outros que foram também nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, e que retornaram para a vida espiritual e que não necessariamente reencarnaram conosco, não é? Então, e hoje são amigos espirituais. Então, o que Jesus quis nos dizer é exatamente isso, para nós darmos mais valor às coisas do espírito, às questões espirituais, do que às questões da própria reencarnação, ou seja, da própria convivência com os espíritos, das coisas da vida material, não é? Porque desta forma, nos fortalecendo com as coisas espirituais,
conseguiremos viver mais esse estágio, de uma forma melhor, esse estágio que estamos aqui na Terra, reencarnados. Quando Jesus falou a respeito de não vir trazer a paz, mas a espada, ele falou ainda mais, vir lançar fogo à terra. Imaginem, não é? Ele quis dizer, e todos vendo aquela figura notável falar isso, ele quis dizer que ele veio demonstrar a verdade de todos nós, veio separar os equívocos dos acertos, veio através das leis imutáveis do Criador, fazer realmente uma divisão, não é? Fazer realmente demonstrar quem é quem, como somos na realidade. E também separar de nós as imperfeições, trazer, lançar fogo às imperfeições, ou seja, aniquilar as imperfeições, com a mensagem redentora que ele mesmo trouxe. É interessante nós notarmos que, quando falamos dos impérios que falem, no outro bloco, nós começamos a falar sobre isso, quando na questão de não restará pedras sobre pedras, né? Que o que restará será o império do Cristo, será o império do amor e da justiça, do reino dos céus. Quando nós falamos a respeito disso, é o resultado desta questão que ele aborda também, dizendo, mostrando a sua sabedoria profunda, quando ele diz a respeito que não veio trazer a paz, mas a espada. É separar aquilo que é errado. Porque muitas coisas erradas estão encobertas, estão disfarçadas, estão como se fossem certas, mas não são certas. Os nossos conceitos, assim, de seres tão imperfeitos como somos, ainda não estão cobertos de perfeição, ainda estão encobrindo a imperfeição, dá amostras socialmente de que estão certas, mas não estão certas na sua totalidade. Então, é interessante nós vermos isso, e quando ele fala para nós desprezarmos pai e mãe, também quis dizer de que cada um de nós temos que seguir o nosso caminho espiritual, porque naquela multiplicidade evolutiva que existe no mundo, cada um de nós tem um certo entendimento, um ponto de vista diferente do outro, e não é necessário você ficar atrelado às tradições ancestrais. É necessário nós, dentro da realidade que nos encontramos, seguirmos a nossa trajetória espiritual e vivenciarmos as nossas experiências próprias. Marco e amigos, a gente adentrando aí o capítulo em referência, né, depois dessas valiosas observações feitas pelo Marco, nós vamos encontrar que Kardec também levanta a questão do costume da época, das tradições da época, e também os erros provenientes de traduções e transcrições dessas anotações feitas originariamente pelos evangelistas através do tempo, sofrendo todo tipo de deturpação, podemos até dizer assim, ocorrendo que, se nós pegarmos ao pé da letra, e voltamos aqui à questão do pé da letra, citado no bloco anterior, nós vamos nos deparar com situações absolutamente incompatíveis com a grandeza do Cristo. E o Marco, ele nos fala muito bem sobre essa questão. A palavra odiar não tinha aquele sentido, os interesses espirituais prevalecem sobre os interesses materiais, e também a diversidade evolutiva dos seres que habitam o planeta e muitas vezes estão dentro da mesma família, na condição de pai, mãe, filhos, e que traduz a ampliação desse pensamento. Porque se pegarmos ao pé da letra, nós vamos ficar sem entender isso daí. Por isso que é importante a gente lançar luz com a grandeza da visão privilegiada que Allan Kardec nos traz nesse capítulo aqui, porque imaginem vocês, quando a gente lê aqui, aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. É muito interessante a gente ver essas observações. Aquele que ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então é preciso entender, além das palavras, esse pensamento que expressa a grandeza. E é um contraste com o pensamento habitual, o modo habitual, como Kardec coloca aqui no capítulo, que revela a sublimidade da doutrina que ele trouxe e viveu
pessoalmente para nos ensinar essa frequência do amor. Então, esses subtítulos todos merecem de nós uma atenção para não nos deixarmos seduzir apenas pela aparência das letras. É preciso ir além da palavra, como já foi utilizado na vez anterior, porque muitas coisas nós vamos percebendo gradativamente com o tempo. Né? Imagine que alguém vai abandonar seu pai, vai abandonar sua mãe, seus filhos, bem incompatível com a conduta cristã, com a conduta da fraternidade que deve reger as nossas relações. Mas Jesus lança esse desafio do entendimento e nós precisamos ir além das letras, porque verdadeiramente é um momento de amadurecimento para entender as grandezas do Evangelho, especialmente com a revelação espírita, que nos lança para ver além do ponto de vista terreno. Hoje nós temos uma visão que extrapola a limitação que existe quando ficamos apenas vendo a vida material. A vida verdadeiramente não está restrita no intervalo do berço ao túmulo. Existe o antes e continua o depois, com perenidade. Então, tudo isso é importante de ser dito, é importante que seja ressaltado, não é, Marco? Não tem dúvida, né? Essa questão de que Jesus disse que é necessário amá-lo mais do que pai e mãe é interessante e muito profundo, não é? Porque, por incrível que pareça, as pessoas que estão em nossa família são espíritos que estão trocando experiências entre si, como se a família fosse um pequeno laboratório, em que estão espíritos comprometidos ali entre si, trocando experiências. Tem alguns que são membros daquele pequeno clã a primeira vez, estão lá a primeira vez. Tem outros que são ligados pelos laços da afinidade, mas ainda traz problemas espirituais de relação uns com os outros. A afinidade, vamos dizer assim, não existe uma homogeneidade na família, não é de 100%. Você olha, por exemplo, para seu pai, para sua mãe, ama seu pai e sua mãe, ama aqueles dois espíritos que estão ali, mas são dois espíritos que têm a sua vida própria, espiritualmente falando. Tem limitações, assim como nós também temos limitações. Jesus não tem limitações. Bom, muito bem. Então, e talvez, Marco, o que causa bastante estranheza, depois de fazermos essas considerações, você até entrou já no tema aí, você já começou a falar sobre isso, e talvez é o que traga mais atrativo nesta ordem de pensamentos, porque quanto aos demais, a gente lança luz, como já foi lançado, e a gente vai compreendendo gradativamente. Mas é interessante quando ele fala, eu não vim trazer paz. A personificação do amor dizer que não veio trazer paz, mas divisão. Se pegar ao pé da letra isso, dá um nó na cabeça, né? Porque como assim? O Cristo, aquele que foi o mensageiro de Deus, aquele que trouxe a revelação do amor, aquele que fez tudo pela paz e que foi agredido, crucificado, morto, afirmar que não veio trazer a paz, mas trazer uma espada. Ora, a espada lembra luta, lembra ferimento mortal, muitas vezes, lembra morte. Eu vim separar seu pai, o filho de sua mãe, a filha de sua sogra, a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Bom, aí a gente volta, Marco, no tema central aqui do ICEB, o Instituto Cultura Espírita do Brasil, vivendo os tempos anunciados por Jesus, e nós vemos atualmente, nós estamos em plena vivência disso, uma grande divisão de ideias, de ideais, de sentimentos. Nós vemos uma grande divisão, aliás, nós vemos uma grande divisão, inclusive dentro dos templos religiosos e também no movimento espírita, apresentando divisões variadas. Quer dizer, nos dizemos todos cristãos da atualidade, nos dizemos adeptos do Cristo. No entanto, nos portamos divididos. E, por força da imaturidade, da interpretação diferente, a gente começa a compreender essa divisão, que não se restringe à divisão apenas
exterior, com outros pensamentos, com outras pessoas. Você até entrou nesse assunto já, referindo-se também a uma guerra interior com a gente mesmo, diante do que a gente vai conhecendo e aquilo que a gente vai constatando dentro de nós. Quer dizer, Marco, nós temos um material muito farto aí, né? Sim, muito farto. Nós estamos realmente revivenciando muitas experiências e estamos demonstrando a nossa imperfeição. O que nós consideramos paz, muitas vezes, aqui na Terra, do nosso ponto de vista, é a aceitação de tudo que nós achamos que é certo. Aquele que contraria já não nos dá paz. Nós não temos, por exemplo, a paz profunda, porque a paz profunda é quando o indivíduo já encontra a sua personalidade espiritual. É quando ele põe de lado os equívocos, não é? É quando ele se liberta um pouco do seu ego, é quando ele desenvolve a questão do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é um instrumento magnífico que nós temos, que tem duas finalidades. Uma é nos desenvolver como espíritos, fazendo com que nós sejamos, e fazer com que nós sejamos responsáveis, tenhamos o mérito das nossas ações. Então, é muito importante nós entendermos que o que nós conceituamos como paz, na verdade, citamos agora há pouco, está encoberto por nossas imperfeições e interesses efêmeros. E quando Jesus falou da espada, a espada significa, nesse caso, uma cisão. Significa realmente separarmos o que é certo do que não é certo. Para que um dia nós alcancemos aquilo que Paulo de Tarso diz na carta aos Coríntios, um trecho muito importante, que eu acho muito belo, quando ele diz assim: quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, nós temos nesta ocasião que estamos, a oportunidade de crescimento como nunca antes. Uma oportunidade de crescimento em que o Espiritismo nos dá uma maturidade e o próprio desenvolvimento da sociedade nos dá essa oportunidade. Mas estamos em uma época também de grande perda de referências. Como diz Orson muito bem, nós estamos vendo dentro das famílias divisões, dentro das classes religiosas divisões, até dentro do movimento espírita, não é? Por quê? Porque nós estamos expondo as nossas imperfeições. É um momento de expor as imperfeições para, a partir dessa vamos dizer assim, degradação de certos conceitos, nós encontrarmos o caminho correto. Porque para nós encontrarmos o caminho correto é necessário expor o que somos, para que nada fique encoberto. E é isso que Jesus propõe em sua mensagem. Não é? Então, temos aqui pessoas, muitas vezes, dentro da própria família consanguínea, separando-se. Né? Nós vemos, por exemplo, países em grandes dissensões sociais, e vemos, observando que traz, por exemplo, ditaduras, mas também vemos ditaduras que caem, regimes que mudam, ou seja, o mundo está passando por uma transformação, e uma transformação muito importante, principalmente nesta fase de transição. É muito interessante deixar exposto o que somos para que o aperfeiçoamento venha, porque a recepção, a assimilação desses ensinos maravilhosos, orientadores, luminosos para a nossa caminhada, ela se dá de forma muito diversa dentro de cada um, justamente pela multiplicidade dos estágios de maturidade espiritual. Então, como nós ainda guardamos dentro de nós tendências egoístas, tendências acomodadas e tendências de tentativas de prevalência do nosso ponto de vista pessoal, individual, muitas vezes tentando dominar ou impor, quando nós
fazemos isso, nós estamos causando esta exposição de divisão. Nós vemos aí, você citou bem, né? A divisão dentro da mesma família, nós temos dentro do ambiente doméstico, familiar, marido e mulher, às vezes, que pensam completamente diferente e digladiam entre si na cisão do símbolo da espada, o que acontece também com pais e filhos, e o que acontece fora da família também. Nas ideias, nós vemos um país, muitas vezes, dividido por ideologias, como acontece atualmente no país. Então, são divisões mesmo que põem à mostra a nossa fragilidade, a nossa ainda incapacidade de uma escolha correta, a nossa incapacidade, a nossa maturidade para saber para poder sentir a grandeza. Quando se refere naturalmente ao Evangelho, né, essa assimilação ela faz com que interpretemos diversamente e até com adaptações aos nossos interesses, o que naturalmente faz as divisões. É uma pena que isso aconteça, né, Marco? Porque deveríamos ter maturidade suficiente para não tentar adaptar ao nosso ponto de vista, mas pensar coletivamente. Eu sempre vejo com lamento essas adaptações ao nosso ponto de vista. Porque o nosso ponto de vista, por melhor que ele seja, ele está sujeito a falhas de todo tipo. Como somos criaturas falíveis, nós podemos ter equívocos de visão. É muito interessante. Outro dia eu vi referências a um famoso filme que já faz bastante tempo que foi produzido e que provocou emoção, foi considerado um grande filme, foi considerado um filme que atraía muitas criaturas, que causou grande impacto no cinema, etc. e tal, e que teve uma crítica muito boa em relação à produção do filme. Só que o filme enfocava um assunto que, sob o ponto de vista dos protagonistas daquele assunto que o filme enfocava, ele foi uma agressão àquele determinado segmento da sociedade. Porque quem fez o filme e quem gostou do filme não tem a experiência que o outro segmento enfocado tem. Então, quando nós não temos a experiência na própria pele, nós não vivemos o contexto, a nossa crítica, ela fica infundada. A nossa crítica fica sem fundamento, porque muitas vezes nós não temos aquela experiência. Então, é preciso viver a experiência para compreender a problemática do outro. Ora, e aí vem o Cristo que fala, não vim trazer a paz, mas a divisão. Exatamente porque as nossas interpretações são diversas, as nossas experiências são diversas, só que nós precisamos amadurecer para sentir como Cristo sentia. Mas será que nós temos condição de sentir como ele sente? Este amor espontâneo pelas dificuldades, pelo comportamento, pela índole de cada pessoa, porque eu sempre penso nisso, Marco. Jesus olhava as criaturas que lhe chegavam, as criaturas que lhe procuravam, o seu olhar doce, a sua voz, as suas atitudes eram de um comportamento de compaixão com as misérias humanas, sem qualquer tipo de julgamento. Ele não julgava, ele simplesmente amava aquele que estava à sua frente, sem ficar julgando a sua história, as suas dificuldades, as suas mazelas. Ele amava a criatura do jeito que ela era. Ele conviveu com mulheres de má vida, com políticos corruptos, com exploradores do povo, com doentes, com perversos, todo tipo de comportamento. E não importava para ele se a pessoa era perversa, se a pessoa era boa, se a pessoa era pobre, se era rica, se era cobrador de impostos, se era homem do povo, se era uma mulher considerada adúltera e que deveria ser apedrejada, e tantas outras situações tão conhecidas das narrativas evangélicas. O seu escopo, a sua finalidade era auxiliar a criatura. Mas nós não temos ainda essa desenvoltura. Nós ainda temos uma grande tendência ao pré-julgamento. E aí surge a divisão, né, Marco? Porque pré-julgando, nós causamos uma cisão. Eu estou julgando o outro, você não serve, você não sabe, você não...
e tantas outras coisas que surgem aí no linguajar vulgar humano, desqualificando, desprezando a postura e o comportamento alheio. E aí começam os problemas, né? Aí começa a divisão, que está no campo político, que está no campo social, cultural, histórico, esportivo, artístico e dentro das religiões também. Sem dúvida, Orson. O amor de Jesus por nós é tão imenso que a maior manifestação de amor do Cristo foi ter encarnado uma única vez aqui na Terra. E habitar... Que coisa linda isso, né? Um vaso, que coisa linda isso. É maravilhoso. Imagina ele deixando as esferas resplandecentes, encarnando um corpo físico como o nosso e convivendo conosco, conversando conosco. Essa é a maior manifestação de amor. E nós temos que compreender a nós mesmos. As nossas imperfeições, elas saem muito lentamente de nós. Às vezes, você pode compreender que tal fator é errado, mas dentro de si ainda não compreendeu. É preciso revivenciar várias experiências, colocar-se no polo oposto, por exemplo, através da reencarnação, para poder, o espírito compreender na sua intimidade o que é certo e o que é errado. Às vezes permanecemos com um único hábito infeliz, uma encarnação inteira não conseguimos tirar aquele hábito. Verdade. Não é? Então, como você disse, os espíritos superiores, a exemplo de Jesus, o espírito mais superior que nós temos convivência, que nós convivemos, que esteve conosco, ele não enxerga a nossa imperfeição como nós enxergamos a do próximo. Ele não nos julga, porque ele sabe que aquilo é provisório. Então, ele nos vê como um todo. Por várias vezes, Jesus utilizou-se de pessoas que estavam contrárias a ele, inclusive trouxe para perto dele para servi-lo. Como, por exemplo, Zaqueu, Mateus, Paulo de Tarso e tantos outros que o perseguiam, então ele trouxe para perto de si. Estava próximo a onde as pessoas não imaginariam encontrar o rei dos judeus, como eles falavam. Ele estava em meio aos esfaimados, ele estava em meio às prostitutas, ele estava em meio aos perdidos. Ou seja, ele estava preenchendo os vazios da criatura humana. Porque essa que é a função do amor. O amor preenche os vazios, está onde necessita. Onde está o enfermo, está ali o socorro do amor. Então, é isso que Jesus fazia. Jesus, até hoje, nós percebemos que é interessante que existe uma referência, até no sermão profético, só voltando um pouquinho, só para nós ilustrarmos o que vamos falar agora, quando ele diz assim, as pessoas esquecerão a minha palavra. As pessoas me esquecerão, se desvincularão de mim, perseguirão quem me segue. E nós vimos que isso aconteceu na época do Cristo e está voltando a acontecer agora. Sim. Muitos cristãos pelo mundo inteiro estão sendo perseguidos. As religiões estão sendo perseguidas, porque os seres humanos têm grande dificuldade de olhar a vida espiritual, de olhar o ponto espiritual da existência. Mas tudo isso que está passando está previsto. Tudo isso tem realmente o amparo da enxertia divina. As esferas superiores estão acompanhando os nossos passos, porque é isso que se faz quando se ama. É uma esfera de amor. Estão acompanhando os passos de nós tão inexperientes caminhando pela jornada. Nós podemos tropeçar, nós podemos errar. E eles que nos amam seguem os nossos passos, aguardam a nossa razão e, através da reencarnação e da lei de causa e efeito, vão acertando o nosso caminhar, vamos dizer, vão nos colocando no prumo, para que nós um dia acertemos realmente nossos passos sobre a marcha evolutiva. Enquanto você falava, Marco, eu estou aqui à minha frente com a anotação de Lucas, em que vim para lançar fogo à terra. E me sinto desejoso que esse fogo se cumpra. Imagine, é uma linguagem simbólica, claro, não está se referindo a um incêndio de proporções que destrói tudo, o fogo, mas o lançar fogo é justamente despertar, balançar as estruturas
com o conhecimento novo que ele trouxe. Conhecimento novo que balançou a época, não foi compreendido a ponto de ser perseguido e morto, porque mexeu com as estruturas, né? Mas, no entanto, este mexer com as estruturas, o seu sacrifício, acendeu esse fogo dentro dos corações, porque despertou aí o ideal cristão que se manifesta em tantos nomes que se sensibilizaram com a sua divina mensagem e que vai se espalhando gradativamente, conquistando corações variados. Este fogo que nos convida à melhora individual, este fogo que começa a arder dentro de nós e se projeta na estrutura social sobre a necessidade de sermos melhores uns com os outros e de exercitarmos o amor. Porque antes dele estava toda aquela convulsão social, aquela ignorância sobre nossa verdadeira natureza. E ele vem numa época de exploração, numa época de ignorância, trazer notícias que aqueles homens não foram capazes de compreender. Ele conquistou um punhado de homens que se tornaram seus multiplicadores, especialmente depois da sua morte, mas que durante o episódio da sua captura e morte se viram assustados. Eu fico imaginando mesmo o susto e o medo que esses homens frágeis viveram quando viram aquele com quem conviveram ser preso e morto. No entanto, o seu retorno a eles fez com que esse fogo permanecesse aceso no coração com entusiasmo tremendo, convidando-nos a essa melhora moral. Isso sempre me marca bastante, viu, Marco? Me emociona em pensar na grandeza desse espírito, na capacidade que ele tem de sensibilizar os corações quando os corações desejam, né? Quando os corações se abrem à sua divina presença e ele, por outro lado, aguarda o despertar de cada um sem violentar o livre-arbítrio, sem tentar fazer qualquer tipo de imposição, respeitando, esperando, aguardando, e ao mesmo tempo tomando providências no sentido de que o nosso coração seja sensibilizado e se acenda esse fogo dentro de nós que se projeta socialmente para despertar. Então, por isso, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque aqueles que se deixam tocar por ele vão incomodar os outros que estão acomodados, vão incomodar aqueles que não conseguem compreender. Aí vem a divisão, né? Os que defendem e os que combatem, os que vivem e os que não querem viver, os que compreendem e os que não alcançam. Marco, que luta é esta? Pois é, pois é. É incrível nós notarmos, sabe, Orson, eu sempre me lembro da reencarnação, quando fala a respeito dessa questão da espada, né? Ou do fogo. É porque a reencarnação, naturalmente, é um mecanismo evolutivo em toda a história da humanidade, não é? Mas, nesta época que nós estamos vivendo, muitos espíritos bastante antagonistas estão sendo colocados para reencarnar próximo das pessoas. É verdade. Ou seja, aí por isso que ele disse, lamentarão o que vem do seu ventre. Às vezes são reencarnações compulsórias, às vezes são reencarnações de espíritos que ainda não se regeneraram, que ainda estão com o coração bastante endurecidos, e a Terra está recebendo essa última leva, porque está, vamos dizer, às portas de um mundo de regeneração. Esses espíritos, com o tempo, ficaram incompatíveis com o próprio desenvolvimento do planeta. E é interessante nós notarmos que são as verdades sendo expostas, né? As verdades sendo expostas. Então, é interessante que nós enxergamos isso por toda parte, né? Por toda parte. Nós vemos os espíritos meio perdidos. Como disse aquela lição que eu citei ali no Obras Póstumas, da regeneração da humanidade, eles estão mortos mesmo estando vivos. Ou seja, estão um pouco fora de si espiritualmente falando e até fisicamente quando se entregam às viciações. Uma época de muitos suicídios, de desvalorização da vida,
porque Jesus realmente veio trazer esta oportunidade para esses espíritos que estão desfalecentes na luta. São aqueles espíritos que ainda não compreenderam, e eles estão sendo lhes dado uma última oportunidade, ou oportunidades derradeiras, para que eles possam compreender um pouco da verdade e caminhar com mais segurança. Então, é um momento muito importante, costumo dizer, falei até para o Orson já em algumas outras lives, é um momento espiritualmente histórico que nós estamos vivendo. Não é? Nós estamos aqui, vejam que interessante, na antessala de um mundo regenerado, mas existem na Terra muitos lugares que se equiparam a mundos primitivos ainda. Existe uma mescla de espíritos e uma entremeação de níveis planetários, vamos dizer assim, para que, o que demonstra que tudo é gradativo no que diz respeito à educação do espírito. Não acontece abruptamente, não é? É porque tem dois fatores importantes. O espírito precisa ficar submetido às leis imutáveis do Criador e existe a questão do livre-arbítrio. Então, esses são os dois fatores evolutivos que fazem o ser humano progredir gradativamente. Mas quando ele compreende, aí vamos dizer assim, progressivo e constante. Está, por exemplo, lá o Orson citou também, no Código Penal de Vida Futura. Arrepender-se daquilo que fez ou deixou de fazer, recuperar-se, expia através das suas experiências e pode reparar através da reencarnação. Isso é maravilhoso, né? É o caminho de todos nós. E os espíritos, neste capítulo do Céu e Inferno, falam assim: quando o espírito consegue cada uma dessas fases, é motivo de grande júbilo, porque é uma conquista muito importante de cada pessoa, entende? É a recuperação do espírito. Ele pode realmente entrar dentro de um planejamento de desenvolvimento espiritual do próprio planeta. É muito interessante, e até porque, Marco, como o próprio Kardec aqui no contexto do capítulo, ele vai dizer da resistência que as ideias novas encontram em todos os tempos, sempre foi assim, né? Não foi diferente com Jesus, nem tampouco foi diferente com a doutrina espírita, que encontrou muita resistência e ainda encontra. As ideias novas sempre encontram resistência. E essa resistência gera divisões, até na interpretação dos ensinos. Não é de admirar-se que existe divisão nas correntes religiosas, porque há a maturidade de cada segmento. E mesmo dentro do movimento espírita, nós temos interpretações diferentes sobre vários aspectos que também geram alguma divisão. Então, isso é bem próprio da nossa condição humana, criaturas em aprendizado. Mas o bom de tudo isso é realmente que nós estamos aprendendo, estamos gradativamente descobrindo tudo isso. Então, quando nós pensamos nessa divisão, nessa cisão, nessa espada alegórica aí citada pela notação do evangelista, nós vemos o quanto isto realmente ocorre na atualidade. O tema geral desse painel do mês de fevereiro do Instituto de Cultura Espírita do Brasil é muito atual, porque nós estamos vivenciando, sim, com grande intensidade, essas lições que Jesus falou lá há mais de 2000 anos, foram anotadas e chegam até nós com uma atualidade tremenda, porque nós vemos toda sorte de iniquidade, nós vemos os desdobramentos e consequências desse mau uso do livre-arbítrio. Nós vemos divisões variadas em muitos segmentos, próprios dessa diversidade evolutiva que está conosco. Você citou no bloco anterior a presciência do Cristo, né? A sua visão global de um planeta sobre a sua responsabilidade. Naturalmente, ele tem conhecimento. Um espírito que dirige um planeta não é um espírito qualquer, ele tem experiência. Então, ele conhece os caminhos que serão trilhados por aquele grupo de espíritos que estão ainda nesse aprendizado.
Então, nós estamos vivendo mesmo todas aquelas previsões, digamos assim, aquela presciência do Cristo, aquele anúncio, aquelas advertências que hoje nós vemos na sociedade se manifestando em toda forma de agressividade, de caridade esfriada, de afastamento. Você citou aí, um momento muito oportuno, o afastamento da sociedade do próprio Cristo, em algumas tentativas, inclusive, de excluí-lo da história, né? Nós vemos aí, atualmente, movimentos infelizes que tentam desvalorizar o esforço do médium Chico Xavier. Quer dizer, tudo isso demonstra a nossa imaturidade, demonstra a nossa falta de consciência, que advém de uma interpretação precipitada, equivocada, do que realmente acontece com a humanidade e suas necessidades. Sim, mas todas essas questões que estão sendo atacadas do ponto de vista espiritual, né, Orson, eles representam a verdade, né? E a verdade paira no ar. Ela incomoda, né, Marco? Ela incomoda. Ela incomoda. Não há o que a retire, entende? Ela está por todos os lados. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tudo isso será recuperado quando o homem, dentro dos processos evolutivos da reencarnação, da causa e efeito, da lei de causa e efeito, ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua consciência, ele mesmo irá resgatar esses valores que ficaram pelo caminho, entende? Porque ele irá ver o que deixou para trás, irá ver o que deixou de lado. Eu me lembro sempre da lei de destruição, que está em O Livro dos Espíritos, que fala assim: o que nós chamamos de destruição, na verdade, é renovação. Então, é isso que está acontecendo com a humanidade. Muitos amigos espirituais dizem que, por exemplo, a religião do futuro será a fraternidade. Essa será a religião do futuro. Porque as religiões atuais, todas as religiões, elas são linhas de pensamento que se agrupam em afinidades e formam ali as religiões. Mas se nós formos olhar, por exemplo, a mensagem do Cristo, é uma mensagem que está muito acima de todas as religiões, não é? É a religião cósmica do amor. Então, quando nós, por exemplo, praticamos o amor com o próximo, nós estamos praticando aquilo que Jesus disse, essa religião da fraternidade, essa religião do amor incondicional, não é? Todas as religiões, naturalmente, são importantes, são escolas do Espírito, e a glória de Deus deve ser cantada em vários lugares. Mas Jesus é realmente aquele que traz uma mensagem universal de equilíbrio. Deus, que está em nossa consciência, sempre nos leva para o equilíbrio. Quando nós remamos contra a maré, nós sofremos. Então, essa que é a questão educativa. Que maravilha nós pensarmos assim. Enquanto o Marco estava falando, queridos amigos do ICEB, eu fiquei pensando nas alegrias que tenho vivido nos últimos dias, quando estão havendo tentativas de retomadas presenciais, né, nos centros espíritas. Ainda não está pleno, alguns voltaram, fecharam de novo, outros voltaram precariamente, mas está ainda confuso. Mas apesar de ainda confuso, durante o mês de fevereiro, que ainda está na metade, né? Nós ainda temos mais alguns dias aí, um pouco menos da metade, eu tive a oportunidade de fazer, durante o mês de fevereiro, 2 palestras presenciais. Todas as demais foram online. E ao ir à palestra presencial, na cidade próxima, aqui, Araraquara, as 2 casas que eu fui foram em Araraquara, que são muito próximas, eu pude sentir no ar aquela alegria do público presente, ansioso pela convivência, pelo encontro, pelo reencontro, esta alegria plena que a fraternidade, que somente a fraternidade é capaz de promover. Então, esta fraternidade é a conquista que precisamos fazer. Não há outro caminho. A doutrina de Jesus é insubstituível, incomparável, e não há nenhum tipo de agressividade, não há ameaças como poderiam ser interpretadas. E o que nós estamos vivendo hoje no planeta, com toda esta série de fatos
bastante difíceis e complexos, socialmente considerados e individualmente também levados em conta, na verdade, são degraus de aprendizado e de elevação do ser humano, do espírito humano encarnado nesse planeta. Penso que nós vivemos um momento muito importante da história. Quando o Marco fala que nós estamos na antessala da regeneração, ora, isso é um privilégio para nós, porque nós podemos enxergar, já podemos até abrir a porta, ainda não deu para passar exatamente pela porta, mas nós já estamos vendo a outra sala, a sala que vamos adentrar, nós já estamos vendo a luminosidade. Ainda nos falta alguma coisa para adentrar completamente, mas já temos uma antevisão. E, ao mesmo tempo, olhamos para a porta que atravessamos, que ficou para trás, e ali a gente tem toda uma experiência acumulada. Então, nós estamos às vésperas de um tempo novo, se formos capazes de assimilarmos a proposta dessa regeneração. Se não formos, não haverá castigo de jeito nenhum. Ninguém será acusado de que não se esforçou. É que a própria consciência determina consequências da leviandade, ou do descaso, ou da falta de atenção, do descuido. E aí não poderemos adentrar aquela sala que a gente já começa a enxergar. Mas é preciso ter condições, merecer, atravessar essa soleira para estarmos neste mundo feliz. Então, há uma felicidade à nossa espera. E nós que estudamos isso, embora ainda não temos plena capacidade de colocar a mão na massa, ainda somos um tanto teóricos, mas nós já sentimos a felicidade, já estamos sentindo a brisa. E isso é um convite perene ao nosso coração para que a gente melhore, porque as emoções que já temos sentido, né? A presença confortadora do conhecimento e dos benfeitores que se achegam e que se mostram, ainda que imperceptivelmente, com percepção muito pequena, mas palpável, já demonstra o que nos aguarda. E o que nos aguarda será mais trabalho, novas tarefas, novos aprendizados. Esta consciência de trabalhar deve nos nortear. Marco, eu devolvo para você, para suas considerações, para depois voltarmos à nossa nádija para as perguntas desse segundo bloco, mas deixo com você o encerramento. Dona Nádia, acho que quer falar alguma coisa? Não, só concordei com o Orson. Concordou. Que bom! Ok. Não, eu gostaria só de citar um pouco a respeito dessa questão da regeneração, né, do planeta de regeneração, porque acho que cabe nesses momentos atuais e nas observações do Cristo, né? Todos nós, como foi falado, entre uma transição planetária para outra, existe uma entremeação, né? Não se muda de nível espiritual do planeta de uma hora para outra. Por exemplo, Kardec, na questão 50 e 51, perguntou corajosamente aos espíritos da codificação: Adão existiu? E os espíritos responderam: existiu, mas está longe de ser o primeiro homem que pisou a terra. Em que época? Mais ou menos na época em que assinalais, 4.000 anos antes de Cristo. Então, o mundo naquela época estava deixando de ser o mundo primitivo para começar a ser o mundo de provas e de expiações. Era uma época em que os espíritos que estavam aqui degredados estavam retornando para os seus planetas de origem, e aquelas 6 raças que formaram a raça humana, 2 que estavam aqui, o povo que vivia no Oriente, o povo que vivia na África, vieram aqueles que formaram os povos dos hindus, dos egípcios, dos arianos e dos judeus, né, dos hebreus, e essas 6 raças formaram a grande família humana. Depois ficaram a raça que Emmanuel classifica como raça adâmica, que começou o mundo de provas e de expiações. Mais ou menos meados do século XIX, começou a transição planetária, vamos dizer assim. Nós vemos sinais muito claros disso, porque antes, no século XIX para trás,
era mais ou menos a mesma coisa, era charrete, era lamparina, não se tinha muito crescimento social. Depois de 1857, o ano que surgiu a doutrina espírita, inclusive, uma época muito difícil do materialismo dialético, do materialismo mecanicista, surge a doutrina espírita, porque a espiritualidade superior nos acompanha os passos. E aí, os grandes avanços no século XIX tinham 1 bilhão de pessoas. Em poucos anos, 160 anos, aproximadamente, mais que sextuplicou a quantidade de habitantes na Terra. Ou seja, tudo isso caracteriza a transição planetária. Nós estamos agora, como citamos, na antessala, mas existe aquela entremeação, existem lugares que se equiparam a mundos primitivos, e quando nós transitarmos para o mundo de regeneração, ainda terá lugares muito difíceis na Terra. Nós somente sentiremos que estamos em um mundo de regeneração quando daqui mais ou menos umas centenas de anos, 200, 300 anos, mas até lá irá acontecer muitos progressos que o homem sequer sonha. Mas quando o homem conseguir, em meados do outro século, equilibrar as duas inteligências, a inteligência moral e a intelectual, essas serão as asas da libertação dos seres humanos. Aí os seres humanos entenderão a verdade e entenderão e resgatarão a mensagem do Cristo que ficou pelo caminho, deixaram pelo caminho. Porque é a mensagem da verdade morredora, a verdade que não perece, a verdade que está no ar e que ninguém consegue retirar. Então é muito interessante essa questão evolutiva dos seres humanos. Todos nós, no lugar que estamos colocados, temos as nossas observações e podemos fazer muito. Pronto. Então, vamos aqui. Nós temos mais uma pergunta do Paulo de Felipe. Na verdade, é um comentário que suscita a pergunta com a qual ele fecha a postagem. O Paulo diz: mundo de expiação é para espíritos que cometeram faltas perante as leis divinas, mas que tinham plena consciência delas, e por livre-arbítrio optaram em não segui-las. Para a retificação, ficam sujeitos à dor e ao sofrimento que poderiam ser evitados. No futuro, Marco ou Orson ou ambos, haverá religião ou religiosidade? Aí ele complementa aqui: o mundo de regeneração é um estado espiritual do espírito, não um mundo material, certo? Pode responder, Orson. Deixa eu começar aqui, depois você complementa, Marco. Tá bom, essa pergunta é muito boa, né? Muito boa essa pergunta, excelente pergunta. Paulo, pela coerência da sua própria pergunta, que é maravilhosa a pergunta, eu acho que a sua pergunta daria para fazer um congresso com a sua pergunta, abordando os desdobramentos todos da sua muito inteligente pergunta, porque é uma pergunta que gera um entusiasmo na escolha dos desdobramentos para a resposta, né? Porque pensamos que as religiões deverão permanecer, mas o que vai imperar no futuro regenerado será a religiosidade, porque a religiosidade será uma conquista do ser humano que já está ocorrendo apesar das divisões religiosas. Já existe uma mentalidade nova no planeta que está gradativamente tomando conta da mentalidade, embora isso seja ainda pequeno, mas já chama atenção. Hoje, apesar de tudo que aí está, nós já temos uma noção maior de respeito, nós já temos uma tendência a aceitar as diferenças. Aliás, estamos sendo convidados a aceitar a diferença em vários aspectos da vida humana, inclusive da crença, né? Porque todas as manifestações religiosas são muito respeitáveis. Então, é um aspecto muito interessante. Mas imaginemos que o mundo regenerado terá religiosidade, que prevalecerá sobre divisões religiosas. Eu acho que é algo interessante.
Agora, depois o Marco vai acrescentar seus comentários, deixa eu falar sobre a segunda questão, sobre os mundos regenerados. Ocorre, sim, é uma conquista da alma que beneficia diretamente o planeta em si também, porque nós vemos muitas conquistas materiais do mundo de regeneração, embora o mundo não esteja vivendo a regeneração na sua completude, esteja na antessala da feliz expressão do Marco, mas nós já vemos movimentações maravilhosas do mundo de regeneração, materialmente considerando. Vamos citar algumas muito próximas de nós, algumas em construção recente. Imagine vocês que está em projeto, desenvolvimento de um projeto de software que é colocado na lente de uma pessoa que usa lente. Você passa a usar uma lente e ali na lente é colocado um microcomputador e onde você está, esse computador identifica. Você cruza com o Marco Mayuri na rua e o computador fala, esse aqui é o Marco Mayuri, tem tantos anos, mora em tal lugar, etc. Quer dizer, para esse tipo de informação estar disponível, nós vamos ter que melhorar muito a nossa conduta para não haver o que acontece muito hoje em dia com a tecnologia, no roubo de dados, por exemplo. Por outro lado, tomamos conhecimento por esses dias que existe um cientista brasileiro que desenvolveu um software também, que ele é brasileiro, muito requisitado, muito inteligente, em que ele comparece nas mesas de cirurgias com médicos e ele é capaz de projetar para o médico, através de óculos especiais, como aqueles óculos virtuais que a gente usa em determinados divertimentos, e que projeta para os médicos a visão real do cérebro em sua completude da caixa craniana, para que na cirurgia envolvendo cérebro não se afete regiões que não podem ser lesadas, por exemplo. O médico é capaz de ir no ponto exato, porque vai ter uma visão virtual projetada pelo óculos na visão do crânio. Ora, tudo isso é evolução de mundo de regeneração. O Dr. Paulo César Frutuoso, muito conhecido palestrante espírita do Rio de Janeiro, afirmou recentemente que, do ponto de vista das cirurgias de câncer, talvez a minha afirmativa aqui não seja com a competência médica com que ele fez essa afirmação, porque eu não sou médico, eu sou leigo no assunto, e a minha informação poderá sofrer aqui algum prejuízo, mas vocês vão de entender o meu propósito, né? Que em poucos anos, eu não me lembro a quantidade de anos que ele falou, determinados tipos de incisões oncológicas dispensarão incisões de cortes, mini robôs adentrarão o corpo para detonar o tumor ali localizado, né? Então, olha, isso é uma conquista da regeneração, materialmente falando. Quer dizer, o mundo da regeneração engloba, sim, a melhora dos espíritos, mas também a melhora do planeta, até porque o planeta também progride coletivamente. Devolvo ao Marco. Nós vamos ver grandes avanços, não é, Orson? Grandes Sim, avanços mesmo. Todos os segmentos, né? Todos os segmentos, porque é uma questão, eu sempre me pego em um pensamento que é assim, a Terra é uma cópia pálida da vida espiritual, não é? Vamos lembrar, por exemplo, de Nosso Lar, né, descrito tão bem na obra Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lá, por exemplo, já se falava de telas em que se passavam imagens das pessoas à distância. Lembrando que na época que Nosso Lar foi psicografado, não existia nem televisão, não é? Falava-se a respeito de aparelhos semelhantes a computador, falava-se a respeito de instrumentos de comunicação individual, onde nós vemos as pessoas e falamos com elas, como o nosso celular, por exemplo. Isso que nós estamos fazendo aqui existia já em Nosso Lar na época de André Luiz. Eles estão mais ou menos uns 100 anos à nossa frente. Então, naturalmente, esses espíritos vão se reencarnando com o tempo, com a permissão e trazendo esses benefícios para a Terra. Então, quando os seres humanos herdarem um mundo regenerado, como disse Jesus, encontraremos gradativamente muito mais avanços, porque a ciência na Terra é também uma revelação.
é uma revelação aqui do aspecto material, não é? É uma revelação. E a revelação vem do verbo revelare, que significa retirar o véu. Então, o Espiritismo é uma revelação, vem retirar o véu espiritual das questões. E a ciência também é uma revelação que vem mostrar o que estava à nossa frente e nós não sabíamos. Mas o mundo ainda vive características de um mundo muito primitivo, o mundo de provas e expiações. Apesar de todos os avanços, o que é descoberto fica para poucos ainda. Nós, por exemplo, vi um dado há pouco tempo da Organização Mundial de Saúde que dizia que mais de 50% da população mundial não tem acesso à saúde básica, o que caracteriza o mundo primitivo. No aspecto da educação, mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, esse mundo de provas e expiações é um hospital com caráter de escola, não é, Orson? Nós estamos internados e matriculados aqui para a nossa recuperação. Aos poucos nós vamos entendendo a mensagem, vamos compartilhando aquilo que for descoberto, amando o próximo. Quando nós amamos o próximo, nós queremos que todos tenham esses benefícios, não é? Orson, tem aqui uma outra participação do Paulo de Filipe. Esses progressos materiais são apenas ferramentas de que os espíritos necessitam para seu desenvolvimento. Logo, são consequências que poderiam não existir, certo? Mas não devemos avaliar o progresso do mundo simplesmente pelas conquistas materiais. Perfeitamente, Paulo, é exatamente isso. Não podemos realmente. O que interessa para todos nós é o progresso moral. É claro que o progresso material, ele traz muitos benefícios, muito conforto, e ele sempre vai na frente do desenvolvimento moral. Porque o desenvolvimento moral, o desenvolvimento material, aliás, ele surge pelas necessidades que nós vamos sentindo, né? Mas chega um ponto em que nós sentimos a necessidade, ficamos fartos do conforto material, da facilidade material e desejamos alçar progressos espirituais. Aí surge a necessidade do progresso moral, que caminha um pouco mais lento, mas também caminha. Agora, o nosso objetivo maior é o progresso moral. Mas o progresso material faz parte das leis de Deus também. A lei do progresso impera materialmente, impera espiritualmente, e é muito, muito bonito isso, né? Porque você disse bem, todos esses elementos são ferramentas, mas são ferramentas muito úteis, porque enquanto as usamos aqui no mundo material, ou no mundo espiritual, que também existem ferramentas, claro que guardadas as proporções e a diversidade de cada dimensão, mas as ferramentas são muito úteis. Nós vemos descrições de André Luiz, na série André Luiz, do uso de ferramentas específicas no socorro aos irmãos em necessidade, e realmente esse progresso é muito necessário. Então, nós temos espíritos voltados à área do desenvolvimento científico, tecnológico, que também é uma missão, é uma tarefa a ser desenvolvida. Quando a gente fala em progresso, não restringimos apenas ao progresso espiritual ou moral, mas inclui-se o progresso material, até porque o progresso material ele vai despertar o progresso moral. Nós começamos a aprender as coisas, né? A gente cria as coisas, depois sente outras necessidades. Vejam vocês que nós criamos muito conforto para as pessoas com tranquilidade de deslocamento, de mobilidade, tranquilidade de mobilidade. Depois nós sentimos a necessidade que existem pessoas. Aí entra a moralidade, aí entra a solidariedade, o respeito às diferenças. Sentimos que existem pessoas que têm dificuldade com deslocamento. Aí criamos vários acessórios, várias ferramentas para auxiliar essas pessoas. Inclusive, o que se chama hoje de inclusão, com os rebaixamentos das sarjetas, as questões em hotéis, em escolas, etc, etc. Então, é uma necessidade que vai se aprimorando e se apresentando para todos nós. É muito bonito falar sobre esse assunto, porque é um assunto empolgante esse. Eu fico encantado de ver o progresso que vai se implantando à nossa volta, ao nosso lado, e as possibilidades que estão pela frente. Quer dizer, todos nós que estamos aqui reunidos nessa sala hoje,
daqui 50 anos, 60 anos, já estaremos desencarnados. E se merecemos voltar ao planeta, encontraremos um planeta muito melhor do que agora, fisicamente falando. Então, a gente não deve perder a oportunidade de melhorar moralmente para irmos acompanhando esse progresso que vai se apresentar gradativamente. Muito bem. Nós temos agora mais um intervalo. Vocês têm um outro tema, é verdade? Não, nós reunimos esse tema que nós falamos sobre... Um outro aspecto, vocês têm? Não, encerramos. Não, eu não sei se o Marco gostaria de acrescentar mais algum parecer, Marco. Eu só gostaria de falar só um trechinho do Estranha Moral, para nós nos adentrarmos nesse tema propriamente dito, né? Quando Jesus falou assim, deixai os mortos enterrar os mortos, né? É muito interessante, não é, Orson, isso? Isso aí a pessoa pode estranhar esta questão. É que quando a pessoa está encarnada, equivale a uma pequena morte, sabe? Porque quando nós estamos encarnados, nós temos muitas limitações na matéria, que a matéria impõe, não é? São os limites que a matéria impõe. É limitado a nossa memória, é limitado a nossa locomoção, nossa visão, as nossas sensibilidades, ou seja, nós somos o extrato, quando estamos encarnados, do que necessitamos, não é? E quando nós retornamos para a vida espiritual, nossa consciência se amplia um pouco mais. Então, viver na Terra, nós temos que compreender isso, que é um desafio muito grande. Mas nós estamos aqui, basicamente, encarnados para resolver alguns aspectos espirituais nossos, preencher vazios nossos mesmos, que nós deixamos pelo caminho. Então, quando nós observamos todo esse progresso, o Orson citou o progresso que ainda já tem na Terra, mas o ser humano, como espírito, ele precisa se desenvolver. Porque senão o que acontece com o progresso material? Fica, como falamos, nas mãos de poucos. Quando nós nos espiritualizamos, todos os benefícios da Terra se expandem para toda a humanidade. Agora, o principal é o progresso do espírito. Porque um dia nós, dentro da escala evolutiva, teremos oportunidades de conhecer, inclusive, outros mundos. Quando a Terra não nos der mais respostas, quando nós não tivermos mais nada a saudar aqui na Terra, quando já estivermos, por exemplo, numa categoria de espíritos puros, nossa viagem irá se nortear por outros caminhos. Então, nós somos seres universais, não é? Nós temos um universo pela frente. E quando nós pensamos desta forma, nós vemos que, às vezes, nos apegamos a coisas tão pequenas aqui, damos tanto valor, por exemplo, coisas ínfimas, que depois, até quando nós desencarnarmos, ficam para trás. A pessoa, quando está na Terra, acha que tem o controle de tudo. Quando ela retorna para a vida espiritual, vê que não tem o controle de nada. E ela fica 100% submetida aos desígnios do Criador. Então, tudo isso é uma beleza incomensurável, né? A lei do progresso nos fala do progresso do planeta que estamos também, que é importante para os espíritos que vêm aqui. Mas o progresso do espírito é o mais importante. Muito bom, Marcos, muito bom. Então, Nádia, nós encerramos aqui a nossa apreciação. Não, por mim, não teríamos o terceiro bloco. Quisemos reunir em dois mesmo, por isso que falamos mais nos dois. Ok, mas nós não encerramos. Ótimo. Nossa Rosa Rita e Luiz Martins, os dois estão propondo a seguinte reflexão. Difícil falar em prazos com a desigualdade que existe na Terra neste progresso moral, nesse campo, né, do progresso moral. Aí eles dizem, talvez ainda precisemos de mais do que alguns séculos. Somos uma irmandade na Terra. Só evoluiremos quando todos estivermos prontos. Concordam? Perfeitamente. A fixação de datas é uma precipitação. Não dá para
prever datas, porque depende do livre-arbítrio de todos nós. A sua pergunta é muito boa, porque realmente não é um passe mágico em que dormimos hoje e amanhã acordamos no mundo de regeneração. Precisamos de muita coisa ainda para melhorar a nós mesmos. Ora, é fácil constatar isso. Cada um de nós percebe dentro de si fragilidades que a gente já constata. Isso sem falar daquelas que a gente não percebe, não é mesmo, Marco? É verdade. Nós estamos aqui muito gradativamente, como citamos, evoluindo, né? Agora, essa questão do mundo regenerado e para o mundo do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, não dá para fixar datas realmente. Porém, existe um planejamento da espiritualidade superior do degredo de espíritos, né? Esse degredo de espíritos vai, vamos dizer assim, colocar uma questão de começo realmente do mundo regenerado, como se fosse uma classificação do mundo. Mas as características do mundo regenerado, é preciso que o povo que o habita seja regenerado, não é? Então, é aquilo que Jesus propôs, volto a dizer, mansos e pacíficos. E aqueles que não conseguiram acompanhar essa marcha do progresso planetário, eles terão, dentro do amor de Deus, oportunidade de recomeçar em um mundo compatível com o seu aspecto espiritual. Porque simplesmente, dados os progressos que virão, eles serão incompatíveis a uma sociedade regenerada. Então, eles começarão realmente em outras experiências, ou em mundos primitivos, dependendo, claro, da evolução do espírito, ou em planetas de provas e expiações bem no início. Então, essa aqui é a questão. Olha, a questão com o Paulo é a seguinte, ele diz, pessoal, fiquei desconectado por instantes, mas estou de volta. Muito bom que você está retornando aqui a nós, ô Paulo. Nós sempre gostamos muito que você esteja conosco. O Paulo sempre participa bastante, como fez hoje. Eu queria ainda explorar um pouco o Marco. O Marco tem uma ampla vivência na mediunidade, décadas de mediunidade, né? de prática mediúnica. Marco, você tem notado, porque nos últimos tempos, todos nós estamos observando e vivendo, eu diria até nos últimos anos, algumas poucas décadas para cá, e o mundo já é muito diferente, né? Nós que já ultrapassamos os 18 anos, já vimos isso, né? Já era um pouco menos assim, solicitante de nós. No campo da mediunidade, você sente uma diferença expressiva com relação ao fato de os médiuns precisarem usar de mais energia, digamos, para a concentração, para a comunicação mediúnica, e com relação aos nossos irmãos comunicantes que comparecem às mesas mediúnicas, você teria alguma observação, alguma constatação que você tem feito a esse respeito? Nós conversamos com os espíritos à mesa mediúnica e nós temos também aí umas observações, certamente não no campo extenso em que você tem. Olha, o que nós percebemos é assim, as características vibratórias da Terra, né, dado esse momento que nós estamos vivendo, elas estão bastante conturbadas, né? Porque, vamos imaginar assim, estamos falando aqui de degredos, de espíritos, estamos falando de valores da Terra que estão recrudescidos pelas pessoas. A vibração da Terra está realmente muito complicada e conturbada. Então, exige dos médiuns atualmente alguns fatores. Disciplina, exige concentração e, principalmente, vigilância. E também estudo. O estudo é a segurança do médium. O médium que estuda, ele tem a segurança em si mesmo daquilo que está acontecendo com ele.
E a vigilância é muito importante, porque o médium, ele é médium 24 horas por dia. Mas o que também percebemos é que os médiuns da atualidade, eles precisam, não podem se desconectar da mensagem do alto, trazida por Allan Kardec. Porque desta forma eles se perderão nas próprias pressões mediúnicas, né? Existem muitos espíritos que querem que o médium fale, que o médium não consiga realmente exercer sua tarefa como deve ser. E eu diria, Nádia, uma questão muito importante, fundamental para a mediunidade, evangelizar o coração. O médium evangelizado, o médium que recorre à prece, o médium que vigia os sentimentos, o médium que emite bons pensamentos, ele cria em torno de si uma psicosfera positiva que faz com que os espíritos benfeitores consigam se aproximar e trabalhar corretamente com aquele médium que é um instrumento mediúnico, um instrumento de manifestação. Agora, nas desobsessões, temos observado também espíritos muito arrependidos, espíritos que trazem em sua voz, em sua palavra, ainda estão muito arraigados a ódios antigos, simplesmente porque não conseguiram se desvencilhar, utilizando-se exatamente das palavras de Jesus. Então, quando nós estamos falando de Jesus, vivendo Jesus na época atual, nós temos que observar tanto do ponto de vista material como também espiritual, porque os espíritos são as almas dos homens desvestidos da matéria. Então, existe aquele convívio juntos, né? As afinidades se atraem, as pessoas se atraem pelas afinidades, pelos pensamentos, pelos ideais, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Vigilância, evangelização e disciplina do ponto de vista do médium. E do ponto de vista espiritual, numa mesa mediúnica, por exemplo, conduzi-lo para o caminho da realização como espírito, que é afastar o ódio do coração. Marco, nós temos uma pergunta mais ou menos aí limítrofe com essa sua questão, mas eu ainda queria que você se pronunciasse sobre a questão dos... Você disse que agora você percebe mais arrependimentos, né? Ou mais arrependidos do que, digamos, belicosos, agressivos, né? Que muitas vezes vinham para ameaçar, não é? Essa época já passou desses belicosos e você acha que isso poderia ser um sinal do degredo a que você se referiu há uns minutinhos atrás? Poderia ser um sinal, mas os belicosos continuam existindo. Eles muitas vezes não estão se manifestando nos trabalhos de desobsessão, porque eles não têm condições de serem levados para lá. Eles estão sendo belicosos atuando na Terra, devido à vibração que a própria Terra está formando, né, nesse momento de transição planetária. Ou seja, eles estão tendo campo de atuação. Porque para um espírito ser trazido para uma reunião de desobsessão, acontece algo muito interessante, sabe, Nádia? Os grupos socorristas, que eles vêm sempre em grupos, geralmente um espírito mais experiente à frente, eles vencem as camadas vibratórias difíceis das regiões do umbral, e quando eles veem naquele espírito que está ali naquela região condições de ser resgatado, ou seja, ao olhar o espírito, aqueles espíritos mais experientes sabem que ele tem condições de ser resgatado. Eles observam as intenções de arrependimento reais de seu coração, resgatam aquele espírito. Aquele espírito, então, é trazido por halos magnéticos que restringe as suas manifestações, até um trabalho de desobsessão. E o trabalho de desobsessão, ele tem que ter ali médiuns disciplinados, tem que ter dirigente desse disciplinado, aquele que vai fazer a doutrinação, ele tem que fazer uma doutrinação embasada por uma moral ilibada, porque senão o espírito reconhece
não é? Então, todas essas questões. Então, o trabalho de uma desobsessão é muito difícil. Temos que entender que existem 20 bilhões de espíritos em torno da Terra e poucas oportunidades de comunicação no trabalho de desobsessão. Então, os arrependidos, nesse momento de degredo, realmente têm sido em grande número. Existem ainda os agressivos, existe também os perdidos, aqueles que muitos não sabem que desencarnaram, ou estão desesperados que desencarnaram, e todos são atendidos da forma correta. Mas mudou sim, mudou um pouco a característica dos anos para cá. Isto. A esse respeito também, você veja que coisa interessante. A Rosa e o Luiz, ainda há pouco, disseram que nós só evoluiremos na Terra quando todos estivermos prontos. Agora, você disse que os espíritos mais preparados captam o momento de prontidão do espírito para ser encaminhado para uma conversa, e não é isso, para um tratamento, que é um tratamento à mesa mediúnica mesmo. E agora, a Carmen Baldo, que está aqui, chegou a Carmen Baldo aqui para nós, há um pouquinho atrás, a Carmen diz: a informação que Leila Leonardos é uma queridíssima irmã de todos nós, a informação que Leila Leonardos me passou seria que no ponto em que metade dos humanos, mais 50% mais um elemento, mais uma unidade, mais uma pessoa, mais escolhessem preferencialmente o bem, a regeneração seria iniciada e começaria o degredo para a nova experiência num planeta primitivo. Diz a Carmen: gosto muito desta explicação, mas nunca a vi escrita. Qual a opinião de vocês, hein, Orson e Marco? Orson, pode falar, meu irmão. Marco, você estava tão empolgado com a sua apreciação. Pode continuar, Marco. Posso continuar? Por favor. A questão assim do mundo de regeneração, para o espírito ser regenerado, estar compatível ao mundo de regeneração, não se dá de uma hora para outra, não é? Então, por exemplo, nós podemos ter alguns pensamentos, alguns sentimentos certos e alguns outros sentimentos ainda equivocados. Podemos ter pontos de vista perfeitos e pontos de vista ainda que falta alguma coisa. Os espíritos do mundo de regeneração não são perfeitos, são espíritos que fizeram uma escolha, mas essa escolha é uma escolha que ainda precisa ser vivenciada na sua totalidade. Então, vamos dizer, eles estão aptos a irem porque decidiram em seu interior pegar aquele caminho do bem e da fraternidade, colocando de lado os interesses imediatos, os interesses efêmeros, não é? Do espírito. Estão valorizando aquilo que deve ser valorizado. Não é? Como Maria e Marta, no encontro com Jesus, Maria de Betânia escolheu a melhor parte. Então, eles escolheram a melhor parte e cansaram de sofrer por conta dos seus desmandos e resolveram amar. Só que isso também é uma caminhada, vamos dizer assim, é uma caminhada que se iniciou muito bem e que irá progredir sempre, porque aquele que decide pelo amor, o progresso é mais retilíneo, é o progresso mais certo. Enquanto nós estamos ainda variando em nossas decisões, é um progresso mais desvirtuado, tem altos e baixos, né? Quando a pessoa escolhe o bem, é um progresso mais retilíneo. Então, também são espíritos em formação, não existe, assim, um número para se dizer, mas a grande maioria dos espíritos que estão em um mundo regenerado serão espíritos que privilegiam o bem e não terá também tantos resgates dolorosos, resgates coletivos, não é? Serão mais resgates de ordem moral, mas haverá resgates ainda. O resgate moral é interessante, não é? Que o espírito, quando atingiu uma certa consciência, e ele, por exemplo, prejudica alguém ou fala o que não deve ter falado, aquilo é torturante para ele.
não é? Então é um resgate moral, ele tem a oportunidade de resgatar. O espírito que é inconsciente, quando machuca os outros pelo caminho, não se importa, porque ele está naquele sono espiritual, não é? Então, o mundo regenerado terá uma característica diferente, inclusive dos resgates dos espíritos. Mas, sem dúvida, a grande maioria serão espíritos que escolheram o bem e o amor. Isso. O Orson, você quer fazer um comentário? Eu vou agregar aqui mais uma participação da Carmen Baldo. Ela diz: entendo assim que a regeneração é um processo e não um fim em si. A evolução estará ainda em curso absoluto. A evolução está nas leis de Deus. Deus nos criou para a perfeição, ainda que relativa. Ninguém alcança Deus, porque Deus é a perfeição absoluta. Mas nós estamos convidados, e isso é lei, em atingir a condição de perfeição, ainda que relativa. E essa perfeição, ainda que relativa, nos proporcionará sentirmos a vontade de Deus e executá-la. É uma perfeição não de ociosidade, mas de trabalho. Muita gente às vezes pergunta, é muito comum surgir a pergunta, por que Deus não poderia ter criado a gente perfeito para não ter que passar esses perrengues todos? Não seria muito mais fácil se Deus tivesse criado todos perfeitos, né? Então, seria uma facilidade, uma alegria, uma felicidade realmente. Mas aí a evolução estaria estagnada, porque imagine todo mundo perfeito, todo mundo já fez a trajetória, está tudo pronto, está tudo construído. Ora, qual é o mérito? Deus estabeleceu leis para que tenhamos o mérito de alcançar a felicidade, que a gente vai percebendo gradativamente. Quer dizer, os seres primitivos lá, as primeiras encarnações do espírito humano, ele não tem noção do que o aguarda. Não tem noção nenhuma do que o aguarda. Mas traz dentro de si um anseio, ainda que inconsciente, de progredir, estimulado pelas circunstâncias, pelo amparo dos seus maiores que conduzem a sua evolução, e gradativamente ele vai sentindo isso. Nós já atingimos uma fase, depois de todas as outras já percorridas, inclusive das últimas encarnações mais recentes, nós estamos numa encarnação agora que a gente já percebe, já vislumbra que nós podemos viver uma vida de abundância moral muito positiva que trará uma felicidade plena. Imagine você quer dar um passeio, hoje é sábado. Bom, sábado é um convencionalismo humano deste planeta, né? Sábado, a gente gosta do sábado, é um dia muito agradável. Sábado à tarde, daqui a pouco vamos caminhar pela rua, é uma delícia, né? Mas o sábado é um convencionalismo deste planeta, às 24 horas, os 7 dias da semana, é uma coisa deste planeta. Os outros planetas talvez tenham dias mais longos ou mais curtos, nós não temos noção disso. Mas imagine você, se nós fôssemos um espírito com tal capacidade, neste momento, neste exato momento, falou: deixa eu ver aonde que o Marco está. Aí eu penso no Marco, se fôssemos espíritos perfeitos, e o Marco está lá na galáxia, a não sei quantos bilhões de anos-luz. E a gente, Marco, como é que está aí? Você lembra aquele dia que teve a live do Instituto Cultura Espírita do Brasil? A gente falou sobre isso lá, né, rapaz? Olha agora, já passou quantos bilhões de anos, nós alcançamos a perfeição e hoje temos a capacidade de nos locomovermos com a velocidade do pensamento. Já pensou que delícia você poder viajar pelo universo infinito, conhecer todas as coisas? É uma coisa maravilhosa isso, né? E nós alcançaremos, é lei de Deus alcançar isso. São passos lentos, vai demorar um pouco, mas eu me encanto de pensar que hoje a gente já vislumbra esta beleza que nos alcança. Quando a gente pensa no sistema solar, que é composto de poucos planetas, né? Esses planetinhos pequenos, a gente vê na ordem da sequência, Terra é a terceira bolinha lá, uma bolinha pequenininha, comparada ao Sol gigantesco e comparada aos outros planetas maiores, né? O Marco mandou esses dias aqui um clipe sobre uma beleza do universo, né? Eu gosto muito desse assunto, é um assunto fascinante esse, né? Então, a gente pensa, puxa, quanta coisa me aguarda. Então, graças a Deus que
existe a evolução, existe o progresso, existe a felicidade que nos aguarda, e nós já estamos aí na antessala da regeneração. Preparem-se, preparemos-nos, muita felicidade nos aguarda, nós já estamos conseguindo sentir o aroma, a gente não está sentindo, mas não consegue chegar ainda, mas está muito próximo, os frutos estão maduros já. É a figueira aí, olha a figueira aí. A figueira. Olha, quando vocês estiverem juntos lá naquelas galáxias infinitas, eu espero que vocês também tenham motivos para dizer: ah, mas que bom, nós falamos lá um dia no ICEB, mas como o ICEB está maior, engrandecido, evoluído, vamos ajudar a Nádia, que ficou lá no esforço e tal. Olha, entendo assim. Sim, a Rosa e o Luiz estão dizendo: estamos muito agradecidos aos palestrantes Orson e Marco pelas excelentes exposições e discussões, mas precisamos sair. Teremos daqui a pouco a live da nossa Casa dos Cristófilos. Bom final de semana a todos. Pois é, eles já foram lá para a reunião da casa deles. Paulo de Felipe: Oscar, nosso progresso espiritual é assintótico ou é absoluto? Assintótico é um tipo de aproximação que nunca alcança o ponto, diz o Paulo. Muito boa pergunta, que pergunta deliciosa essa, hein? Não sei se eu vou conseguir responder. Por isso que ele voltou, viu, Orson? Por isso que o Paulo voltou. É muito interessante porque é uma pergunta desafiadora e a nossa capacidade de interpretação, de entendimento da própria pergunta e da própria resposta pode não traduzir o gosto do nosso querido Paulo que fez a pergunta. Mas o sentido de absoluto, pegando a palavra absoluto, que é a segunda palavra que ele usou, dá a ideia de uma coisa pronta, né? Agora, é muito interessante porque Deus, ele é infinito, em tudo, em tudo. É o ser, a palavra ser limita Deus. Se a gente, uma vez eu perguntei para o Cosme Massi, ele usava a palavra ser, e eu estava incomodado com isso, porque eu não sabia que palavra usar. Como é que eu vou me referir a Deus? Deus, mas a palavra ser limita o Criador. E ele falou: meu filho, mas existe outra palavra? Não existe nem palavra para definir Deus, né? Por isso que os Espíritos falaram: inteligência suprema, causa de todas as coisas. Agora, Deus é infinito. Agora, você imagina uma coisa, Paulo: os Espíritos que vão atingindo a perfeição, ainda que relativa, né? Eles sempre terão que pesquisar e descobrir, porque se Deus é infinito, no macro e no micro, quer dizer, é uma coisa que não tem fim, não tem fim, a gente não tem nem condições de dimensionar isso. A nossa capacidade é pobre, a nossa limitação é enorme. Então, os espíritos chegam num estágio de perfeição, não precisa mais reencarnar. Ele se torna um co-criador junto com Deus. Ele sente a vontade de Deus e executa a vontade de Deus. Ora, é coerente, eu acho que é lógico a gente pensar, embora todas as limitações que essa resposta possa conter, devido até à minha pequenez, mas é lógico e coerente a gente pensar que vamos supor que um espírito recebe pela primeira vez a incumbência de criar uma galáxia. Ele é um espírito perfeito. Então, a vontade de Deus cria uma galáxia, adaptadas todas as circunstâncias aí, todas as proporções que esta comparação traduz, né? Então, ele sente a vontade de Deus. Cria uma galáxia, ele vai executar a criação de uma galáxia, que vai levar bilhões de anos do nosso calendário, da nossa cronologia humana, digamos, né? Mas, para criar uma galáxia, embora ele seja um espírito perfeito, co-criador, ele já domina a matéria, ele tem conhecimento das leis que regem a matéria, etc. Vocês concordam comigo que ele vai ter que pesquisar para criar a galáxia? Apesar do conhecimento que ele detém, ele vai ter que pesquisar em várias áreas, ele vai ter que aprimorar a sua experiência, a sua capacidade, embora ele já tenha isso. Então, qualificar de absoluto me parece muito forte, né? Absoluto é aquele que está pronto. E o espírito, embora seja perfeito, ele sempre vai ter que aprender e pesquisar. Se ele não tivesse, ele seria igual a Deus. Então, ele seria igual a Deus. Então, eu penso que é algo que
nos dá margem para manga essa pergunta aí, porque realmente eu penso que ela não é absoluta, não. E eu não sei se a palavra, como é que é a outra, como é que é a outra palavra que ele falou? Assintótico. Sintótico. Então, qual seria a definição da palavra assintótico propriamente dita, né? A palavra assintótico vai dizer uma linha que numa curva plana expressa uma distância infinita em relação ao ponto P. Forma também usada, assintótica. Me parece mais apropriada, né? Absoluto seria a conclusão de uma coisa pronta. É uma linha infinita, sem dúvida, inclusive para os espíritos, porque a noção de infinitude para nós, ela é muito limitada, a nossa carência, a nossa pobreza de linguagem, nossa pobreza de entendimento nos leva a patinar nessa área aí. Marco, quer acrescentar algo? Mas é acrescentar que Deus é a inteligência suprema do universo. Nós conhecemos Deus por suas obras, nesse nível espiritual que nós nos encontramos. E qualquer mensuração que tenhamos, que tentemos fazer a respeito de como é o processo de criação de Deus, é pura divagação. Nós ainda não temos a capacidade espiritual dessas questões, né? De explicar o método de Deus para criar as coisas. Mas o que nós sabemos que é a perfeição perfeita, é o amor infinito, a justiça perfeita, não é? Com leis que todos nós estamos inseridos nessas leis, evoluindo com elas, e à medida, como o Orson tão bem disse, quando nós evoluirmos, quando nos tornarmos co-criadores, entenderemos a essência do Criador. Por enquanto, entendemos somente Deus por suas obras, não é? Assim por diante. Isso. A Carmen diz, eu concordo com a total infinitude de Deus, o que me coloca sempre equidistante do próprio conceito que tenho de Deus, pelo simples fato de que minha apreciação evoluirá. E assim evoluirá meu conceito de Deus, o que me torna sempre vítima dessa palavra esdrúxula e assintótica. Pois é, temos que concordar. Carmen, eu aproveito e digo, o Vitor Hugo disse que nós chamamos Deus de Deus porque não temos outra palavra. É verdade. É verdade. Nós não temos como qualificar Deus, né? Nós temos os atributos de Deus, como o Marco disse, conhecemos ele pelas suas obras. Os espíritos deram, o Kardec relacionou os atributos lá, mas mesmo assim é um labirinto, como os próprios espíritos disseram, não entra aí que vocês não vão sair. As definições, não é, Orson Dia e Allan Kardec, os espíritos da codificação, né? Deus é eternamente bom, justo, é onipresente, onisciente, não é? Então, é o que é possível para nós, não é? É o que é possível para nós. Tudo aquilo que o homem não fez, foi Deus quem fez. E onde está escrito a lei de Deus? Na consciência humana. Ou seja, nós comentamos aqui em algumas lives com o Orson, como quando falamos de Deus, nós temos um programa Série Conhecimento Espírita, que está abordando os princípios fundamentais, e estamos falando de Deus, que ele é o único que acessa a nossa consciência. Ou seja, nós estamos diretamente ligados a Deus. Nós temos Deus com D minúsculo dentro de nós. E o que acontece assim, à medida que evoluirmos, entenderemos cada vez mais. O acaso não existe. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Bonito isso, né? Bonito demais. Eu gosto, Nádia, de pensar nisso. Deus é o único capaz de acessar a nossa consciência. Já pensou? Ainda bem, né? Ainda bem. Estamos salvos. Olha, o Altamiro disse, queridos amigos, infelizmente preciso sair, pois tenho outro compromisso. Agradeço muito ao Orson e ao Marco pelo belo trabalho realizado na tarde de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Nós estamos muito agradecidos a todos vocês. Para mim foi uma experiência marcante. Eu gosto muito desse tipo de conversa. A nossa limitação é grande, mas eu adoro isso. Para mim também.
o espírita gosta de conversar a respeito do espiritismo, né? Parece que nós estamos à luz do luar, numa varanda, conversando, né? É tão bom isso, né? É bom. É verdade, é verdade. Bem, então, se não houver nenhuma outra participação, por hora, Cláudia, quer falar? Eu só quero agradecer, adorei. Isso. Adorei, adorei, adorei. E uma vez me disseram que Jesus, a altura de Jesus é tão grande que ele compreende Deus. Porque nós não temos, para mim, uma das coisas mais difíceis, porque a gente fala, nós somos imortais, mas Deus é eterno, não foi criado e não tem fim, e é imortal, logicamente, mas nós fomos criados por ele. E, para mim, uma das coisas mais difíceis é como compreender alguém que não foi criado um dia. Quer dizer, nós teremos de estar muito alto para isso, porque a gente... Bom, um dia nós vamos... Então, fechou o microfone. Você fechou o microfone, Cláudio. Ela fechou mesmo, né? Hoje foi o tempo todo. Fechou o microfone e fechou a visão também. Eu não sei por quê aqui. Mas agora continue, Cláudia, que nós estamos ouvindo. Então, bom, eu disse que Jesus compreende Deus, a altura é tão grande que ele compreende, tem capacidade de compreender Deus. Porque compreender o não criado, né? Porque, como ele mesmo disse, vós sois deuses, quer dizer, porque nós dizemos no Brasil, aí, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, somos deuses também. Nós Deus somos, né? Ele fala, vós sois Deus. Tá certo, a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vamos entender que somos filhos dele, que temos ele intimamente em nós. Agora... Eu às vezes eu fico assim. E depois também uma das coisas que nós conversamos muito lá no nosso centro não, porque Deus condena, Deus é mau. Sim, Deus condena. Há uma só coisa, a que nós sejamos, para a eternidade, para a nossa imortalidade, felizes, graças à evolução moral e intelectual. Sim, nós somos condenados à felicidade, porque quando todo mundo quer se fazer de vítima, pensando que Deus condena isso, aquilo, sim, somos condenados a sermos grandes, felizes, pela nossa evolução moral e intelectual. Porque se nós não juntarmos essas duas qualidades, a moral sem intelecto, intelecto sem a moral, nós não seremos nunca verdadeiros filhos de Deus, nesse sentido assim, no sentido felizes também. Eu só queria também agradecer muito a vocês. Eu não conheço vocês, perdoem. Eu moro fora muito mais de 50 anos, moro fora do Brasil. E então muita gente eu não conhecia. E agora aqui assistindo essas palestras aqui no nosso no Instituto de Cultura Hispânica, no Instituto de Cultura Espírita, e eu fico muito feliz, porque nós éramos muito próximos, os 13 últimos anos de vida do professor Deolindo Amorim, ele e Dona Delta, a esposa, frequentaram o culto da minha mãe. Então, eu conheci muito ele, e ele era extraordinário, eu adorava a simplicidade, a humildade e a profundidade das coisas. Ele pedia sempre desculpas para falar. Primeiro, todo mundo tinha de falar, e depois, bom, muita coisa foi falada, muita coisa bonita, agora eu vou dar a minha opinião. Era todo assim, muito delicado. Então, é muito bom a gente ver que o que ele criou, tanta gente boa vem e aparece para trazer a sua colaboração. Então, parabéns, félicitations, como a gente diz na França. Então, e muito obrigada por tudo. E eu vou deixar vocês também, que eu estou aqui com um probleminha aqui também para resolver aqui o pessoal da vizinha. Então, isso, Cláudia, você sai, porque eu vou dizer uma coisa que você não gosta que eu diga. Mas se você quiser ouvir, eu vou dizer, já que ela não conhece Orson e Marco, eu vou dizer que Cláudia Bonmartin está há mais de 50 anos na Europa. Ela criou, primeiro fazendo
cultos do Evangelho no Lar na Espanha, onde ela foi estudar. Depois ela estudou também na Sorbonne, quando ela foi para Paris, e ela fundou o CESAC Paris. E ela está lá há mais de 44, acho que agora 45, talvez 46 anos. Não, na França, 49, e a outra 50, com mais um na Espanha. Isso. Não, mas de CESAC você tem quantos CESAC, anos? de uma maneira organizada, nós temos 45 anos, com altos e baixos. Estamos agora num momento de grandes interrogações, mas vamos superar tudo. Exatamente. Não é? E ela não gosta que eu diga que ela é a locomotiva do movimento espírita na Europa. Pronto, eu disse. Não. Aí é verdadeiramente exagero de amiga. Aí é completamente fora da realidade. É exagero, diz quem é no seu lugar, por favor. Como? Se é exagero, nomeie quem é no seu lugar, por favor. Tem muita gente, mas muita gente. Todos os presidentes de federação e todos depois dela, viu? Todos depois dela, mas vamos em frente. Eu fui a mais antiga em umas certas coisas, de aparecer pela própria idade. Agora o pessoal é mais moço, mais ativo e com muita capacidade. Bem mais que eu, que não seria capaz de muita coisa. Devo registrar que Cláudia entrega o bastão, dá oportunidade e espaço para os franceses assumirem a condução desses trabalhos maravilhosos. Muitíssimos, dezenas de centros espíritas na França foram fundados por pessoas que saíram lá do CESAC Paris com a Cláudia. Então, vocês já viram quem é Cláudia? De grupos, nós não temos dezenas, infelizmente, nós não temos dezenas de centros espíritas, mas houve grupos, muita gente participou do nosso CESAC e que interferiram em outros centros, em outros grupos, dentro da França e mesmo em outros lugares. Mas também, infelizmente, nós não temos dezenas e dezenas e dezenas. Cláudia, aí é a amizade que fala. Cláudia, permita-me aproveitar esse instante aqui. Eu gosto muito de entrevistar pessoas. Eu gostaria de entrevistar sobre Deolindo Amorim, se você me permitir, sobre a sua convivência com ele. Nós tivemos, minha mãe, bom, também já partiu. A minha mãe partiu, que tinha, ela ficou, porque o professor Deolindo começou a frequentar, e todo um tempo também o Newton Boechat, teve muita gente que frequentou o nosso centro, o nosso grupo, nosso culto doméstico, mas o que acontece é que depois eu parti para a França, mas eu vinha todos os anos, e todos os anos ele estava lá. Inclusive, quando eu cheguei aqui, uma coisa achei interessantíssima, eu entrei em contato com o presidente da União Espírita Francesa da época. Eu cheguei em 73 na França. E então, o que aconteceu de interessante é que eles uma vez me disse: o Deolindo Amorim é o único espírita que existe no Brasil. Eu falei, imagina. Aí eu falei para o professor Deolindo: o senhor sabe que o presidente da União Espírita Francesa disse que o senhor é o único espírita de verdade que existe no Brasil. Ele ficou tão sem graça, falei, mas que absurdo que é isso, mas foi tão gozado, mas ele era conhecido já na França. E por causa daquele livro, O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. O pessoal gostava. Então, mas eu vou pedir sua autorização, Danado, já passar seu contato, para eu te entrevistar, se você aceitar. Tá bom. Mas para falar especialmente do professor Deolindo, eu não serei uma pessoa de muita profundidade, não. Minha mãe estudaria muito, mas minha mãe já partiu. Não, mas a gente faria uma entrevista sobre a sua vivência no Brasil, na Espanha e na França, sua vivência espírita. Bom, mas tá bom, como quiser. Tá bom? Então, a Nádia, depois eu vou pedir o seu contato para ela. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. E eu preciso aqui dar meu depoimento sobre o culto do Evangelho na casa da mãe de Cláudia, a nossa saudosíssima, querida Ninita, e era um culto não só muito bem frequentado humanamente, materialmente,
como espiritualmente, né? Os mentores, os espíritos que estavam lá, e era uma coisa maravilhosa. Eu, particularmente, lamento muito que nunca tenha estado lá em alguma reunião do nosso querido Deolindo Amorim, mas com Dona Delta, a esposa dele, estive, e ela me deu um livro com essa dedicatória que eu achei uma das mais profundas e emocionantes. Ela escreveu para a Nádia, pelo autor, Delta. Ai, que beleza. É uma dedicatória linda, né? Para mim é lindíssima essa dedicatória. Dona Delta também está no plano espiritual, eles vêm aqui ao ICEB de vez em quando, pelo menos vieram na festa de 5 anos da revista, mas certamente estão conosco. Só eles sabem o quanto nós pedimos ajuda, mas, enfim, eles também nos dão. Então, Cláudia... Essas pessoas, tanta gente... Antigamente, na Zona Sul, principalmente, no Rio, não havia quase centros. Então, os cultos eram muito grandes, ter 30 pessoas, atingir 50. Foi o Divaldo que criou o culto lá em casa. Eu já conhecia o Divaldo antes, na casa da mamãe, em momentos de reunião ainda não tínhamos um culto de uma maneira organizada. Foi em 66 ele criou o culto da mamãe. Então, ali conhecemos, depois também mais tarde, eu conheci muita gente que também vinha quando podia. Luciano dos Anjos, também o Altivo Panfiro, muita gente do Rio também, né? Quer dizer assim, que tinham centros e falavam em outros lugares muito, e que frequentaram o culto da minha mãe, e que vinham, porque não tinha quase na Zona Sul centro. Tinha Brunilde do Espírito Santo, que nos trouxe para o Espiritismo. Ela teve um culto bem mais antigo que nós, e que era no Leblon, né? No Leblon, e depois que deu o Lar de Teresa, que hoje são 4 casas Lar de Teresa, e com uma ação social muito grande, ela está com 100 anos, com uma cabeça maravilhosa, incrível. Psicografa ainda, né? Pois é. E ainda psicografa. Ela é uma coisa. Então, foi quem nos trouxe para o Espiritismo. E vai. Bom, eu quero agradecer muitíssimo. Não consigo me colocar para ser vista, porque, sei lá, eu hoje também estava com problema de som, mas eu escutei muito bem vocês, e isto que era importante. Eu queria ouvir vocês e ver e ouvir vocês sem problema. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, Cláudia, um abraço grande. Ei, diga, querida. Não, Cláudia, era isso. Um abraço grande, com o bisu para você. Um beijinho. Beijo enorme. Tchau, tchau. Vou aqui desligar. Espera aí, vamos ver. Nós vamos fazer a prece ainda, Cláudia. Bom, então faz. Então você faça a prece, aí eu desligo depois da prece. Isso. Então, já estamos falados aqui, Orson, Marco, estão satisfeitos, não querem fazer nenhum acréscimo? Só agradecer mesmo, viu, Nádia? Só agradecer a oportunidade valiosa, estamos muito felizes. Vou aguardar com ansiedade a edição no YouTube para a gente divulgar depois, porque depois que passa e a gente divulga no YouTube, dá outra visualização, né? A gente divulga também. E você, por favor, nos dê esse retorno, estou contando com você. O ICEB conta com a sua rede maravilhosa de divulgação, tá bem? Pode deixar, obrigado. O ICEB está precisando. Então, Orson, muito obrigada. Meu querido amigo, meu querido irmão, muito obrigada, Deus te abençoe. Meu querido irmão, meu querido amigo Marco, muito obrigada, Deus te abençoe também. E Deus nos abençoe a todos em nossos esforços no bem. Que assim Mestre querido, eis-nos aqui ainda uma vez, corações tão repletos, mestre, de alegrias, de satisfação, de emoções e sentimentos matizados com colorações espirituais que efetivamente nós não poderíamos descrever, mas nós as sentimos profundamente pelo encontro tão fraterno que nós pudemos viver nesta tarde no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Certamente que contamos com a ajuda de sempre, a proteção de sempre,
dos nossos mentores queridos, não só todos em geral, mas muito particularmente, dos mentores do ICEB, de Olindo Amorim, e vibramos por ele. Jorge Andréa, Lauro Salles, Pedro de Camargo, Carlos Embaçaí, José Jorge e tantos outros mestres que trouxeram o ICEB até aqui e certamente continuarão a nos ajudar a levá-lo à frente, apesar das nossas humanas fragilidades e poucas possibilidades. Mas, mestre querido, ao te agradecermos e te rogarmos bênçãos por sobre os nossos mentores e por sobre o ICEB, nós te pedimos também bênçãos de saúde e recuperação para os nossos queridos irmãos César Reis, José Henrique Rubim de Carvalho e Jorge Cerqueira. Mas unidos que estamos em teu nome, mestre, que ótima oportunidade, aproveitando-nos das vibrações superiores em que estamos envolvidos, para vibrarmos juntos num exercício de fraternidade e de amor. Irmos agora pelas asas suaves desta prece singela, irmos juntos ao encontro das necessidades, humanas necessidades de nossos irmãos no planeta todo. São tantas dores, mestres, sobressaltos, sofrimentos físicos e morais, na vitimização de tantos contextos que trazem o final dos sinais dos tempos por ti anunciado, Jesus, particularmente por sobre todas as áreas conflagradas do planeta, e em especial porque estamos aqui na terra do cruzeiro. Nós estamos te pedindo, Jesus, pelas vítimas dos desastres naturais que têm assolado várias cidades, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados da nossa querida federação, nas terras verde e amarelas. Enviando, portanto, Jesus, essas nossas melhores vibrações, para que pela matemática do amor tu possas reproduzir esses singelos e limitados recursos que te colocamos agora à disposição, mas que por essa matemática do amor tu certamente haverás de multiplicar essas parcas energias sinceras em benefício de nossos irmãos. Graças te damos, mestre amado, hoje e sempre, trazendo para nossas mentes e corações a tua paz e a tua luz, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Graças a Deus.